Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui que está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías, capítulo 57 e o versículo 17, amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 57 e o versículo 17. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Isaías 57 e o 17. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me. Contudo, rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Só até aqui, meus irmãos. Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que Ele está indignado comigo e com você, meus irmãos. Porque você está muito rebelde. Porque você quer seguir o nosso próprio caminho. Porque você não quer seguir o caminho dele. Ele está indignado comigo e com você, meus irmãos, porque Deus ele se indigna comigo e com você. Quando você está rebelde, quando você quer fazer a nossa vontade, quando você quer fazer o nosso querer. Ele se indigna, meus irmãos, né? Comigo e com você. Ele se ira comigo e com você. Porque ele fala comigo e com você, meus irmãos. O caminho é por aqui, mas você quer ir pelo caminho errado. O caminho tortuoso. Mas Deus ele se ira, meus irmãos, ele, né? Se indigna comigo e com você, né? E nessa tarde ele está falando que está indignado comigo e com você. Porque você não quer ouvir a voz dele. Porque você não quer fazer a vontade dele. Porque você não quer seguir o caminho dele. Quer fazer o que você quer. Quer seguir o seu caminho. Um caminho tortuoso. Ele está no pecado, numa maçã, na sujeira, na imundícia. E ele está falando que ele está indignado comigo e com você, meus irmãos. Porque ele é amor, mas também ele é justiça. Ele dá tempo para você. Porque ele fala. Mas quando ele fica indignado, meus irmãos, não tem quem possa escapar da mão dele. Porque ele, né? Também cansa, meus irmãos, de esperar por mim, por você. Porque ele fala comigo, com você. Ele diz o caminho é por aqui. Mas você é rebelde, não quer dar ouvido à voz do Pai. Quer fazer o que quer. Quer seguir o próprio caminho. Aí chega a hora que Deus fica indignado, meus irmãos, comigo, com você. Ele também cansa. Porque ele dá tempo, dá oportunidade, fica esperando, de braços abertos. E você pecando, e não quer parar de pecar. E ele de braços abertos, esperando, falando, você não dá ouvido. E quando a gente está no pecado, meus irmãos, a gente fica cego. A gente fica, né, surdo. Porque o pecado, né, fica lá, né, no pecado, que não escuta mais nada. Que não vê mais nada, fica cego, fica surdo, fica mudo. Porque o pecado é assim, meus irmãos, ele vicia. E Deus fala com você, meu filho. É por aqui, meu filho. É por aqui, meu filho. O caminho é esse, meu filho. Mas tu tá tão no pecado, tá tão carnal. Tá tão viciado no pecado que tu não dá ouvido à voz do teu pai. E teu pai falando com tu. Fica tão cego que não vê mais nada. Só vê o pecado na frente. Mas que nessa tarde, meus irmãos, é você aprender a ouvir a voz do seu pai. Porque ele fala, meus irmãos, comigo com você. Porque ele não vai pegar você de surpresa, não. Ele fala. Mas para você ouvir, você tem que estar com o ouvido sensível. Tem que sair do pecado, do lamaçal da sujeira, para ouvir a voz do teu pai. Porque ele fala, meus irmãos. Ele só quer o bem para mim, para você. Ele não quer castigar-me a você. Mas quando você está rebelde, meus irmãos, é necessário ele castigar-me a você. Porque da mão dele nem que não escapa não, meus irmãos. Porque ele não vai poupar-me a você, não. Porque ele fala comigo, com você. Mas quando você está, né, carnal, tá tão, né? Tá tão carnal que você não escuta, não vê mais nada, não enxerga mais nada. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você, né? Aprenda a ouvir a voz do seu pai. Enquanto é tempo. Porque ele tá falando que tá indignado comigo, com você. Porque ele fala. Mas você não tá nem aí, você não dá nem ouvido a voz dele. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda a ouvir a voz do seu pai. Escuta o que ele, né, quer falar com você. Porque ele fala, meus irmãos, não vai pegar você de surpresa, não. Ele fala comigo com você antes, porque ele nos ama tanto, ele é tão misericordioso. Mesmo você não merecendo. Mas ele fala. Então que você escuta a voz dele. Dê ouvido à voz dele enquanto é tempo, enquanto você pode dar ouvido. Você não espera ele se indignar contra mim, contra você. Porque ele já está indignado, meus irmãos, comigo com você. E tanto esperar por mim, por você. E tanto esperar que você saia do pecado. E tanto esperar que você saia, né, da sujeira. E tanto esperar que você, né, deixe de ser rebelde. E seja obediente. Porque muitas das vezes a gente é tão rebelde, meus irmãos, que a gente quer fazer o que quer. A gente não dá ouvido ao nosso pai. A gente não quer fazer o que o nosso pai quer, não quer seguir o caminho dele. E ele fala, por aqui, meu filho, por aqui, o caminho que eu quero tu é esse, o caminho é esse. Mas tu quer ir por outro caminho.
Tu quer ir na contramão. Mas o caminho que teu pai quer é o caminho, que é o melhor caminho. É o caminho que vai levar você a ter a sua salvação. É o caminho da porta estreita. É sofrido, é. Mas tu vai ter a tua salvação garantida. Mas você só quer o caminho da porta larga, que é o caminho tortuoso. É o caminho que pode tudo, né? Tudo liberal. Não quer o caminho da porta estreita, que é um caminho que tem renúncia. Mas é o caminho que vai levar você a ter a salvação, a ter a nossa morada eterna garantida. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não é hora de você brincar mais não. A gente fica brincando. A gente acha que a gente vai ter tempo, vai ter tempo. Vai ter tempo não, meus irmãos, porque Deus está voltando. E quando ele voltar, é como ladrão, não vai avisar nem um dia nem a hora. Vai pegar muito de surpresa. Muito vai estar nem desprevenido, no pecado, pecando. Achando que vai pedir perdão, vai, né? Se arrepender naquela hora e vai subir. Vai não, meus irmãos. Se arrependa antes. Quanto é tempo. Você vai achar que vai ficar pecando, 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 Deus vai voltar. Você vai estar lá no pecado, pedir perdão e vai subir. Não é assim não. Não é desse jeito não. Você tem que se arrepender antes, pedir perdão antes. Porque muitos pensam que vai ficar pecando, 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 até o dia de Deus voltar. E quando ele voltar, vai estar lá no pecado, e vai pedir perdão, e vai subir. Vai subir não, vai ficar. Vai pro inferno. Se não se arrepender antes, né? Se não aprender a renunciar, a matar a carne, achando que quando Deus vai voltar, chegar aquele grande dia, que a trombeta tocar, vou pedir perdão agora, eu vou subir. Vai não, vai ficar, vai queimar no fogo do inferno. Então que se arrependa antes, quanto é tempo. Porque nessa tarde ele está dando tempo para você se arrepender. Porque ele nos ama tanto que ele dá tempo. Mas que você aproveite, não desperdice. Ele está cansado de esperar por você, ele já está indignado comigo você, de falar comigo você não dá ouvido. Continuar na sujeira, continuar no lamaçado do pecado, na imundícia. Quem for limpo se limpe mais, meus irmãos. Quem for sujo, se suje mais. Mas para subir você tem que renunciar. Para subir você tem que estar com as vestes limpas. Porque santo só ele. Mas a gente tem, meus irmãos, que ser semelhante a ele. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que pode e o que não pode. Mas muitas das vezes a gente só quer o que é proibido, a gente só quer o que não pode. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda, né? A renunciar, a matar a carne. Se você quiser subir. Mas se você quiser ficar, que continue no pecado. Você tem a escolha é sua. Qual caminho que você quer, para onde você quer ir. Você escolhe. A escolha é nossa. A gente escolhe, né? Se a gente quer subir, se a gente quer ficar. A escolha é nossa. Porque a gente acha que a gente vai ficar pecando, 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 e naquele grande dia a gente vai subir. Não, meus irmãos. Se arrependa antes, quanto é tempo. Porque para tudo é um tempo. Então, o tempo de se arrepender é agora. Você aproveite, não desperdice. Não brinque mais não com Deus não, porque Deus não é brinquedo não. Deus não é menino não. Porque ele dá tempo, meus irmãos, para você. Ele dá tempo, ele dá tempo. Mas você saiba agarrar a oportunidade que ele está dando para você. Você aproveita o tempo que ele está dando para você. Porque ele poderia muito bem castigar logo a você. Mas ele não, ele espera. Né? Ele espera. Espera, 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 espera. Mas chega uma hora que ele cansa. Chega uma hora que ele, né? Se fica indignado. Né? Que ele se indigna comigo com você. Porque ele não vai ficar esperando o tempo todo para você não, meus irmãos. Querer mudar não. Querer sair da sujeira do lamaçal do pecado não. Porque ele fala comigo com você. Por aqui, por aqui, por aqui. Ele vai ter que pegar um banquinho, sentar, ficar esperando por você. A hora que a gente bem quiser mudar. A hora bem que a gente bem quiser sair da sujeira do lamaçal do pecado. A hora bem que a gente quiser dar ouvido à voz dele e querer seguir o caminho dele. Não, meus irmãos. Ele fala, ele espera. Né? Mas chega uma hora, meus irmãos, que ele cansa. Ele tem que mostrar para você que ele é Deus. E quem manda é ele, quem desmanda é ele. Porque você só aprende muitas das vezes, meus irmãos, na dor. Porque muitas das vezes numa boa a gente não aprende não. Quando tá tudo bom a gente não aprende. Muitas das vezes é necessário ele pesar a mão dele sobre você. Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que eu e você da mão dele a gente não escapa. Porque o nosso mal, meus irmãos, é fazer as coisas erradas, continuar fazendo as coisas erradas. Nosso mal é esse. E achar que um dia não vai vir a cobrança. Achar que vai ficar por isso mesmo. Eu fiz, faço, continuo fazendo e não acontece nada comigo. Meus irmãos, um dia a cobrança chega. Porque tudo que a gente faz tem que prestar conta com Deus. E da mão dele não tem esse que escape, meus irmãos, não tem esse. Porque ainda antes que houvesse dele é. E da mão dele você não pode escapar não. Porque ele dá tempo, os irmãos, para você.
Porque ele sabe que vocês são falhos. Ele sabe que vocês são um pecador. Mas ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele dá tempo para você. Mas quando você não quer aproveitar o tempo que ele dá, quando você não quer, né? Agarrar a chance que ele está dando, né? A oportunidade. Ele tem que mostrar para você que ele é Deus. Ele tem que pesar, mandar ele sobre mim, sobre você. Ele tem que se irar contra mim, contra você. Se indignar contra mim, contra você. Porque ele é Deus, meus irmãos. É amor, mas também é justiça. Porque muitas das vezes você só lembra de Deus do amor. Ah, meu Deus é amor. Deus não vai fazer isso comigo, não. Deus não vai me castigar, não. Não vai? Quem disse que ele não castiga? Quem disse? Quando você está rebelde, quando você está, né, fazendo as coisas erradas, quando você está no lamaçal, na imundícia, no pecado, na sujeira, não quer sair? Quem disse que ele não castiga? Castiga, meus irmãos, porque como pai só quer o melhor para o seu filho. E como pai só quer que o filho siga o caminho dele. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário ele tocar em mim e você. Para mostrar que ainda antes que eu houvesse dele e que eu e você não pode escapar da mão dele. Porque a gente só lembra Deus do amor, Deus do amor. Mas a gente esquece que Deus também é fogo consumidor. E os olhos dele são como duas chamas de fogo. Nada escapa do olho dele. E ele não dorme não, meus irmãos. Tudo que você faz, ele vê. Tudo. Nada escapa. Você pode esconder do homem e da mulher. De quem você quiser. Do pastor, da pastora, de quem? De quem você quiser. Mas de Deus, meus irmãos, ele vê tudo. Fica só observando o meu e os teus passos. Onde você vai, onde você, né? Onde você, né? Nosso caminho. Ele fica só observando, né? Deixando a gente à vontade, dando corda, vai. Dando corda. Mas também quando ele puxa a corda, meus irmãos, não tem esse que não aprenda. Não tem esse aqui, não tem esse que não se arrependa do pecado. Que não sabe do lamaçal da imundícia, da sujeira. Porque ele dá tempo, meus irmãos. Ele dá corda, vai. Mas quando ele vê que você não quer, né? Se consertar, ele tem que puxar a corda. E quando ele puxar a corda, ai daquele. Eita, rabirixiribi. Ai daquele, quando ele puxar a corda, biribixe. Porque ainda que antes que houvesse dele meus irmãos. E não tem nenhum que possa escapar da mão dele, não tem ninguém. Porque ele é amor, mas também ele é justiça, meus irmãos. E ele dá corda pra mim e pra você. Mas quando ele vê que tá demais, meus irmãos, ele tem que puxar. Ele bicho. Ele tem que puxar, meus irmãos. Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas vem, meus irmãos. E quando Deus tem, né? Promessa na tua vida, quando Deus, né? Escolhe a minha você, meus irmãos. Quando Deus, ele, né? Quer que você faça a obra dele, meus irmãos. Você tem que vir, meus irmãos. Nem que seja pela dor, mas você tem que vir. Quem não vem pelo amor, vai pela dor, mas vem, meus irmãos. Ele é bicho. Porque ele não perde pro diabo não, meus irmãos. Ele é bicho. Ele não perde pro diabo não, meus irmãos. Ele é bicho. Deus é Deus. Ele não perde pro diabo não. Ele não perde pra ninguém. Porque ele é Deus, é Deus. Ele é bicho. Ele é bicho. Ele é bicho. Ele não perde pro diabo não, meus irmãos. Nem que pareça necessário, meus irmãos. Ele abrir a cova e jogar você dentro. Você tem que fazer a vontade dele. Você tem que ouvir a voz dele. Você tem que seguir o caminho dele. Porque vocês somos chamados e vocês somos, né? Escolhidos. Vocês somos escolhidos. E a gente escolhido não tem escolha não. Escolhido tem que fazer a vontade do Pai. E não a nossa. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E vocês somos escolhidos. E você tem que fazer a vontade do Pai, não a nossa. Porque a nossa vontade é muito fácil. É muito boa. Mas a do Pai nem todos querem fazer. Mas aí você tem que fazer a vontade do Pai. Porque você não tem escolha não. A gente tem que ser obediente. Porque nós somos vaso. E ele é oleiro. E o oleiro que manda no vaso, meus irmãos. E quando a gente está rebelde, é necessário ele quebrar. É necessário ele quebrar todinho. E fazer outro vaso conforme ele queira. Para que ele possa encher de azeite, para que ele possa usar. Para que você possa ser um vaso de valor. E não continuar fazendo o que quer, meus irmãos, na sujeira, no lamaçal, no pecado da imundícia. Porque Deus ele trouxe a mim você no pecado, meus irmãos, na sujeira da imundícia, foi para fazer a vontade dele. Foi para honrar ele, não desonrar. Porque ele morreu por mim e por você naquela cruz, meus irmãos. Foi para levar nossos pecados. Sofreu por mim e por você. E você sendo falho, e você sendo pecador. E aí você não reconhece, meus irmãos. Ainda continua pecando, ainda continua no pecado e não quer sair. Nessa tarde, meus irmãos, você sai do pecado quanto é tempo, meus irmãos. Você não queira marchar no pecado, meus irmãos. Sai quanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. O inimigo cega a mim e você porque você não vem enxergar que Deus está voltando. Te dando tudo fácil, de uma beijada. Para te cegar, para tu não enxergar. Que o caminho, a verdade, é o teu Pai. Ele te cega, meus irmãos, dando tudo fácil para tu. Dando até o que tu não pede. Do bom e do melhor, aparentemente, a teus olhos carnais. Mas que você aprenda a enxergar com os olhos espirituais, meus irmãos. E não com os olhos carnais. Porque o inimigo está aí, meus irmãos. Querendo ganhar alma para ele, porque ele já perdeu a dele. Ele sabe que ele tem mais salvação. Ele quer que você perca a nossa.
nos cegando, dando tudo pra gente de mão beijada, tudo fácil. Porque o diabo, ele é sujo, meus irmãos. Ele não tem nada a perder mais não. Tudo que ele quer é cegar a você. Não distraindo. Para que você não venha enxergar. Para que você não venha ouvir a voz do teu pai. Para que tu não venha enxergar que o caminho, a verdade, é o teu pai. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você venha ouvir a voz do seu pai. Você venha dar ouvido à voz dele enquanto é tempo, meus irmãos. Porque tudo que ele mais quer, meus irmãos, é que você suba para morar para a mansão celestial. Ele não quer que você fique, meus irmãos, ele quer que você suba. É por isso que ele é tão misericordioso comigo, com você. Por isso que ele não castiga você logo, ele espera que você mude, que você saia da sujeira, do lamaçal do pecado. Porque ele está voltando, meus irmãos. E ele quer que você suba, meus irmãos, para morar com ele. Na mansão celestial. Lá onde tudo é de ouro, meus irmãos. Lá onde não vai ter mais sofrimento. Onde não vai ter mais dor, nem choro. Ele é bicho, ele é bicho. E que você não queira ficar, meus irmãos. Renuncie, meus irmãos. Ele é bicho, ele é bicho. Aprenda a renunciar, meus irmãos. Pede força ao teu pai que ele dá, meus irmãos. Mata a tua carne. Porque para subir a gente tem que renunciar, meus irmãos. A gente tem que matar a nossa carne, meus irmãos. Ele é bicho. Ele é bicho. Ele é bicho. A gente tem que fazer a vontade do nosso pai. Ele é bicho. Ele é bebê, 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 ele é bebê, bebê, ele é bebê, bebê, ele é bebê, 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 ele é bebê, 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 ele é bebê, bebê, ele é bebê, bebê, ele é bebê, bebê, bebê. Irebede, 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 oh, aleluia, aleluia. Vou cantar um pedacinho aqui, meus irmãos, de outro louvor. Estou sentindo Deus de cantar, eu queria que Deus falar com alguém através desse louvor. Amém, meus irmãos? Não sei todo, mas vou cantar um pedacinho para encerrar. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz e as lágrimas insistem em meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei, aleluia. E
ares, com santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, com santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Oh, glória, que você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença do Espírito Santo, meus irmãos, porque tudo aqui é passageiro, meus irmãos, tudo fica, meus irmãos, e você não vamos levar nada, meus irmãos, porque lá tudo é de ouro, meus irmãos, e tudo fica aqui, meus irmãos. Então que você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença do Espírito Santo, que você não permita que o Espírito Santo se afaste de mim, de você, por conta do pecado, por conta da sujeira, por conta da imundícia, meus irmãos. E nessa tarde você se limpe, meus irmãos, quanto é tempo. Que você saia da sujeira, do lamaçal do pecado, meus irmãos. Para que o Espírito Santo não se afaste de mim, de você, meus irmãos. Para que ele não se afaste de mim, de você, meus irmãos. Porque quando você está sujo, meus irmãos, na sujeira, no lamaçal do pecado, na imundícia, o Espírito Santo ele se afasta, meus irmãos. Porque ele é puro, porque ele é limpo. Onde tem sujeira, ele não habita, meus irmãos. Então que nessa tarde você perca tudo, meus irmãos. Mas você não permita que a presença do Espírito Santo se afaste de mim, de você. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi um pouco a irmã Tatiana anterior da palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma boa tarde.